E se eu colocasse essa nota de R$100 na sua mão agora, o que você faria? Você compraria algo? Você gastaria com algo que você quer muito? Ou você começaria a ter uma reserva financeira? Começaria a guardar esse valor para que esse valor pudesse trabalhar para você, lhe trazendo uma paz e uma tranquilidade financeira. Bom, gente, nesse vídeo de hoje, né, como nos outros vídeos que eu vim trazendo em sequências para vocês, eu vim trazer para vocês também a importância de guardar esse valor, né, que quanto mais o valor cresce, mais a gente vê um rombo maior na nossa vida financeira, quando se trata de a gente não ter um freio aí, de falar, eu não vou gastar esse valor, porque esse valor vai me fazer falta, porque, gente, eu tô tentando achar um lugar mais aqui para gravar. Mas talvez você pense que esse valor não tenha tanta importância ela sozinha em si, porque pensando que dezenas, centenas desse valor cresce cada vez mais, né? Porém, vamos pensar que esse único valor, será que ele realmente não faria sentido na nossa vida financeira, mesmo guardando uma dessa que seja? Hoje nesse vídeo eu quero te falar alguns erros que nos atrapalham, né, melhorar nossa vida financeira, porque muitas vezes a gente está apegada a essa ideia de que a gente só vai poder guardar quando a gente tiver muito, que a gente só vai poder guardar quando a gente tiver recebendo um salário maior, ou quando nós não tivermos mais contas, e isso é uma hipótese quase impossível. Por quê? Porque isso não se trata do valor em si, se trata daquele modo de você alimentar o seu hábito para que isso cresça cada vez mais, correto? A maioria das pessoas acham que R$100 não muda a vida de ninguém, e não é R$100 em si que vai mudar a vida de alguém, né? Eu quero te provar exatamente o contrário nesse vídeo, que através desses hábitos, através dessas decisões que você toma, é possível sim você mudar a sua vida financeira, tá bom? Muitas vezes nós pensamos assim, que não vai fazer diferença porque, né, muitas vezes a gente gasta um valor tal e tal, e colocar R$100 lá não vai adiantar muita coisa, porque esse valor não vai crescer tão rápido como muitas pessoas prometem, né? Coloque lá R$10 e você vai ter R$1.000 daqui. Gente, não é dessa maneira que funciona. Quando nós começamos a abrir os olhos e ver que a realidade não funciona através de uma receita milagrosa, de uma coisa instantânea, você passa a entender que dá certo sim com estratégias, né, e evitando certos tipos de, digamos que certos tipos de decisões que a gente toma que acaba atrapalhando a gente chegar cada vez mais próximo da nossa reserva financeira, da nossa tão sonhada liberdade financeira. Muitas vezes eu já parei para pensar, né? Muitas vezes eu já me deparei com isso e eu penso assim, será que realmente é capaz alguém mudar a vida financeira? E gente, sabe por quê? Porque eu acredito que cada gasto que você diz não é um sim para o seu futuro, né? Você precisa pensar que se você diz não hoje para uma compra impulsiva, para uma coisa desnecessária, você está dizendo um sim para sua futura reserva financeira, ou para sua meta, para o seu propósito, para o sonho que você quer realizar, correto? Peço para vocês que, se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, se esse tipo de vídeo te interessa, se você se sente interessado por esse tema, né? Se você tem R$100 aí, não gaste esse valor, mantenha esse valor guardado e assista até o final desse vídeo, tá bom? Que eu quero mostrar para vocês que talvez essa nota em si, hoje, agora, no momento, ela não tenha tanta diferença, porém, a longo prazo, isso vai fazer total diferença na vida de vocês, e no final desse vídeo vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E o maior erro das pessoas, gente, não começa porque elas nascem desse jeito, porque é a sina da pessoa viver desse jeito e porque a vida da pessoa vai ser assim para sempre. Eu acredito que Eu acredito que cada consequência é resultado dos atos, né?
E as pessoas não ficam cada vez mais no caos financeiro porque já nasceu assim, porque assim é essa, mas porque gastam, repetem gastos, né, consecutivos, que leva a gastar cada vez mais. Não é uma nota dessa, né, que vai te fazer melhorar a vida financeira isoladamente, mas são esses gastos repetitivos que te levam cada vez mais para o caos financeiro, né? Vive sem planejamento, não tem controle financeiro, não tem uma visão a longo prazo, porque isso atrapalha demais também, né? Compram pelas emoções. Como assim compram pelas emoções? Gente, a pessoa, eu acho que tudo que a pessoa vai fazer, ela precisa ter um planejamento. Porque se ela não tem um planejamento, infelizmente a pessoa, né, sai fazendo o que dá na cabeça e isso atrapalha demais. Nunca investe em si mesmo. Por exemplo, a partir do momento que você toma a decisão que você quer ter uma vida financeira estabilizada para que você tenha paz futuramente, você precisa entender que você tem que dizer não para as compras impulsivas, para aquelas compras na hora das emoções, né? Se você tá triste, você quer comprar; se você tá feliz, você quer comprar; se você tem, se você quer comemorar alguma coisa, você quer, enfim, isso gira tudo em torno, né, do nosso ego emocional. A gente quer satisfazer as nossas emoções, e o problema nunca foi o valor. O problema é o hábito da pessoa querer viver através, né, dessa ideia de achar que a vida só vai melhorar quando estiver ganhando muito, né? Porque assim, se você não tem o hábito, se você não tem esse costume de guardar um valor X para você ter uma estabilidade financeira, para que você tenha paz e tranquilidade financeira, infelizmente não é o valor que vai mudar a sua vida, mas sim o hábito, tá? E qual é o poder escondido atrás desse valor de R$100, né? Por exemplo, se você acha que hoje, né, porque a gente tem esse hábito, eu falo por mim mesmo, né, que, por exemplo, tem uma coisa ali em promoção, aquela coisa tá em promoção, mas aquilo ali é como se o marketing lhe chamasse, né, porque aquilo tá em promoção, que você precisa comprar. Ah, eu tô com esse dinheiro aqui, eu vou comprar porque é promoção. Mas será que realmente você necessita disso? Isso é necessário para sua vida? Isso precisa fazer sentido para você hoje? Então, assim, coisas que a gente compra, roupas, sapatos, qualquer coisa, gente, que seja iFood, maquiagem, fast food, itens por impulso. Muita gente faz isso. Eu já fiz, né, e não tô falando que eu zerei completamente, mas assim, eu freio muito o que eu preciso e o que eu não preciso, e o que tá no meu orçamento e o que não tá, para que eu não possa voltar para aquele buraco que eu já estive, tá? Tanto é que, tipo assim, essas promoções, essas compras, tudo isso acontece porque na maioria das vezes por emoções. É errado? Não, mas o problema é quando tudo isso vira uma prioridade antes mesmo da sua reserva financeira. Você não pensa que, não, eu preciso ter uma reserva financeira primeiro, depois eu vejo se isso realmente é necessário, se isso realmente faz sentido para mim. Mas quando você começa a levar essas emoções, essas compras por impulso, como uma prioridade bem antes da sua reserva financeira, isso se torna preocupante, tá? E o que acontece? A matemática que ninguém faz. Por exemplo, quando a gente se fala em R$100 por mês, né, a gente pensa assim, R$100 por mês. Talvez eu falando aqui pra vocês não faça tanto sentido, mas se a gente propor que você gasta uma nota só de R$100 por mês, isso se torna 1.200 em um ano. Uma nota só por mês, gente, se torna. Essa nota aqui que você vai lá comprar um sapato, uma sandália, uma bolsa, uma compra por impulso, isso se torna uma nota dessa por semana, se torna R$1.200 por ano. Imagine só, em 5 anos você estaria com aproximadamente R$6.000 só nessa ideia de você gastar uma nota só por semana. Uma nota só por mês, por semana não, por mês. Então, assim, eu gosto de fazer esses cálculos matemáticos, tá, gente? Pra mim poder ter uma ideia também. Mas
mesmo com rendimento simples, esse dinheiro cresce, tá? Eu vou propor vocês aqui que se vocês não tiverem esse valor em nota física aqui como eu tô tendo, coloque ela em uma caixinha e deixe alguns dias para vocês verem se realmente não tem um crescimento. É lento, mas se você alimenta, ele cresce, né? Então vira aquela bola de neve boa que vai crescer cada vez mais. Você prefere lembrar, né, daquele gasto que você teve, por exemplo, de um tempo atrás, ou que você poderia ter evitado ele, né? Imagine que do mesmo jeito essa nota que eu tenho aqui agora, eu posso gastar ela hoje? Posso, mas eu também posso guardar para me lembrar que daqui a um tempo, né, essa nota é fruto de, vamos dizer assim, que ela tá crescendo, ao invés de eu pensar, olhar para um item no meu guarda-roupa, na minha sapateira, em algum lugar aqui da minha casa e eu pensar, nossa, esse dinheiro foi um dinheiro perdido, porque isso não tá fazendo sentido agora. Então, assim, muita coisa pode ser evitada, tá, gente? E por que que o cérebro quer que a gente gaste esse valor? Por que que o cérebro gosta que a gente gasta? Por que que o cérebro não gosta de economia? Por que que o nosso cérebro não gosta de reserva financeira, de guardar dinheiro? Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, gente, ele é imediatista. Por que que isso acontece? Porque, digamos que o nosso cérebro, né, ele tem um hormônio, né, que leva para as informações para o nosso cérebro, que aquela compra por impulso nos traz felicidade, aquele chocolate que a gente não pode comer na dieta, aquele açúcar que a gente não pode comer na dieta, traz felicidade. Tô supondo exemplos, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, assim, o que que acontece? A dopamina, ela é como se ela fosse digamos que esse hormônio bom para o nosso cérebro. Ele quer essa recompensa imediata, né? Ele não gosta de passar por esses estresses de economizar, enfim. E isso acontece por quê? Porque a gente se distrai, a gente sai do nosso foco e a dopamina funciona dessa forma. Tanto é que eu tenho aqui um livrinho, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tô lendo ele ainda, tá? O Detox de Dopamina. Ele é maravilhoso, gente. Aqui ele fala que, ó, se você é do tipo... Rapidinho a gente volta pro nosso foco, tá? O detox de dopamina, como que acontece, né? Recupere seu foco. Você é do tipo de pessoa que vive ansiosa, fica impaciente, não consegue concentrar nas tarefas do dia a dia, tá vendo? Então, assim, esse livrinho, ele explica um pouco sobre o detox de dopamina. É maravilhoso. E eu tô lendo bastante sobre várias coisas, né? Então, assim, esse foi um dos livrinhos que eu quis muito ler, até porque eu saí do foco de algumas coisas, mas eu tô tentando recapitular, voltando. Mas por que que acontece isso? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é imediatista, ele gosta de recompensas rápidas, né, que tragam satisfação. E qual é esses tipos de satisfação que traz para o nosso cérebro essa sensação boa? As compras por impulso, as promoções, né, que a gente gosta muito, os parcelamentos, né, que a gente acha, não, eu vou dividir aqui em 10 vezes, 12 vezes, 50 vezes, vai ficar top, eu nem vou sentir, né, o marketing, né, que é aquele marketing, por exemplo, mas eu não tenho tantos reais para comprar agora, mas só que isso aqui tava de tal valor e tal, e faz a sua mente, aquele marketing acaba comprando, aquela ideia de que você precisa porque aquilo é uma promoção boa demais. Então, assim, as empresas, elas estudam diariamente como fazer você gastar, como fazer com que você convença o seu cérebro que você precisa gastar em promoções, né, naquelas coisas, naquela compra por impulso. Por quê? Porque a pessoa que ela não estuda, que ela não tem planejamento, que ela não tem um orçamento financeiro, infelizmente, ela não guarda, né? Então, você vai ser treinado a gastar, porque é isso que move as empresas, né? Querendo ou não, é isso que acontece. E qual é a próxima dica que eu tenho para dar para vocês aqui nesse vídeo? O método da espera. Como que funciona esse método da espera? O método da espera, gente, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho esse valor aqui em mãos, tá? Eu tenho esse valor aqui, mas eu preciso pensar se eu realmente preciso disso, que eu quero muito comprar, né? Isso realmente é uma coisa assim que vai, né? Eu preciso para ontem, isso é necessário. Então, assim, antes de você gastar, faz aí uma revisão, espere 24 horas.
para ver se realmente você precisa gastar esse valor, para ver se esse valor realmente não tem mais sentido para você do que mesmo essa compra aí, ó, impulsiva que você tá querendo. Será que esse valor não faz mais sentido do que aquela compra que você quer muito? Será que esse valor não tem mais sentido? Será que esse valor não vai trazer mais felicidade para você futuramente do que mesmo essa compra impulsiva, essa promoção, esse parcelamento que você tá querendo hoje? Então, assim, antes de você comprar alguma coisa, gastar esse valor que você tem aí, espere antes, tá? As 24 horas de você gastar esse valor de R$100. Se pergunte se você realmente precisa disso, se realmente isso é necessário para a vida de vocês, tá? Você realmente vai usar ou isso vai ficar engavetado, isso vai ficar empoeirado, isso vai ficar ali guardando só para dizer que você tem, só para alimentar o cérebro, né? Aquela dopamina que tava ali lhe perturbando para você comprar para poder satisfazer o cérebro, né? E gostaria de perguntar para você também, para você se fazer essa pergunta, se isso vai melhorar a sua vida, se isso vai te trazer um conforto melhor, se isso realmente é necessário e se isso te aproxima mais dos seus objetivos e de sua meta ou até mesmo da sua reserva financeira. Então, assim, quando você faz essas perguntas, é como se isso abrisse um leque na sua mente e essa vontade passa, tá? Isso funciona muito mesmo, falo pra vocês por experiência própria, porque eu já fiz muito isso e eu já vi que realmente funciona. Você se fazer essa pergunta aí, né? Você fazer esse apanhado digamos que, para ver se realmente isso é necessário, tá bom? Hoje eu vou convidar vocês a fazer um desafio comigo com esse valor, tá bom? Hoje eu vou desafiar vocês a fazer comigo esse desafio com esse valor de R$100, tá bom? Pega esses R$100 que vocês têm aí, que é o que eu tenho aqui também, tá bom? Não gaste ele, espere, como eu falei, tá bom? Guarde ele em alguma coisa tá me mordendo. Guarde ele em um envelope físico, ou se for em conta, guarde ele em um cofrinho, em uma caixinha. Esqueça esse dinheiro por alguns meses, tá bom? Esqueça que você tem esse dinheiro aí, guarde ele lá e deixe. Mas eu tenho esse dinheiro em mãos, coloque no envelope. Assim como as outras notas que eu desafiei a vocês fazer isso também. Que nos próximos vídeos a gente vai ter um vídeo que eu vou explicar pra vocês e tal, tá bom? Especificando melhor como que eu vou fazer com esses valores que eu trouxe aqui com vocês. Trazendo, né, digamos que uma mensagem para cada nota dessa, para vocês terem uma ideia do quanto isso faz total diferença, tá bom? E veja como a sua cabeça vai mudar com o tempo, porque treinar nossa mente muda, gente, tá? O hábito, ele não é uma coisa que você vai criar ele, tipo, você lê um negócio aqui, você assistiu um vídeo ali, você já, né, pegou aquele hábito. Hábito se chama hábito. Hábito é o quê? É uma consequência de coisas que você faz durante dias, meses, né? A longo prazo você cria aquele hábito, mas não é uma coisa que você adquire de um dia para a noite. Então, assim, você vai ter que treinar a sua mente, tá bom? E o que muda quando a gente aprende a guardar? Primeiramente, quando você começa a guardar, você começa a criar, você começa a ganhar tranquilidade. E o que isso acontece? Gente, eu falo que na verdade dinheiro não compra felicidade nem paz, mas ele traz uma tranquilidade financeira com certeza, né? A pessoa que ele tá endividada, a pessoa que ele tá sem dinheiro, a pessoa que ele tá nas ruínas, ele se sente opreensivo sim, até porque não tô falando aqui que compra felicidade, que compra paz, não é isso, mas eu tô querendo dizer que a pessoa que ele não tem um valor guardado, infelizmente, ele sofre as consequências. Primeiro que quando você começa a guardar, você tem mais tranquilidade, você tem menos ansiedade, você tem mais segurança, liberdade, poder de escolha, né? Porque assim, eu acredito que uma pessoa que ela aprende a frear seus próprios atos e começa a ter uma reserva financeira, ela já aprendeu tudo. Ela já aprendeu que ela precisa chegar em uma meta, tem que passar por esse processo. Porém, a pessoa que ela não tem um controle financeiro, porém uma pessoa que ela não tem controle emocional, infelizmente ela vai viver
além aí, ó, e tanto faz como tanto fez. Mas quando nós aprendemos, né, a guardar, muita coisa muda, não é só a questão financeira, mas muda a nossa liberdade, a nossa segurança em si mesmo, né? A gente sente menos ansiedade porque a gente não vai estar tão preocupado com que, né, com os imprevistos que podem acontecer, porque a pessoa aprendeu que ela tem que guardar mais. Então, assim, quem guarda dinheiro não compra apenas dinheiro, compra paz. Isso aí é fato, tá? Eu falo isso pra vocês porque não tem coisa pior do que você se ver sem nenhum real na conta para pagar, dívidas, alguma coisa para resolver e você não tem um centavo na conta. Então, assim, isso é triste demais, isso é cansativo, isso é exaustante e isso faz, tipo assim, deixa qualquer pessoa mal mesmo. Eu falo isso, eu não tô falando isso aqui porque eu acho, não. Eu falo isso porque eu já passei, porque é uma experiência que eu tive, uma experiência péssima, inclusive. Porém, eu tenho total, né, como é que eu posso dizer, conhecimento daquilo que eu passei. Então, assim, eu sei que aquele processo todo que eu passei, né, que eu não dava valor em nada, que eu achava que o mundo ia acabar amanhã e que, né, vai que o mundo acaba amanhã e as coisas, enfim, não pensava no amanhã. Isso é uma tamanha burrice que a gente tem. Então, assim, quando a gente tem a segurança, que a gente aprendeu a guardar, que a gente aprendeu a frear os nossos atos, que a gente tem uma reserva financeira, que a gente tem liberdade, segurança, que a gente tem o poder de escolha, tudo muda, tá? Eu falo isso pra vocês porque não é só sobre o valor em si, mas é quando você começa a ter as conquistas que você sempre sonhou, quando você começa a bater as metas, quando você começa a ver que aquele valor está crescendo, você começa a se animar cada vez mais e isso traz uma reflexão do quanto é bom você passar por esse processo. Digamos que eu vou dizer aqui que é fácil, que é simples, que é rápido, não. Mas cada não que você diz para uma compra impulsiva, você está dizendo sim para o seu futuro, para suas metas, para os seus sonhos. Talvez hoje esse valor não faça tanto sentido, como eu falei, mas se vocês fizerem como eu falei aí, vocês guardarem esse valor, vocês pensarem que esse valor vai crescer com o tempo, que esse valor vai render, que esse costume, esse hábito, essa disciplina de você guardar, mas eu não tenho esse valor para mim guardar todo mês. Guarda o tanto que você pode. É o que eu sempre digo. Não é o valor em si, mas é o hábito e a disciplina de guardar. Assim como você tem que pagar as suas contas, assim como você tem que resolver os seus BO do dia a dia, assim como você, né, tem tudo para fazer e você precisa organizar também a sua vida financeira. Eu acho assim, gente, que ter uma reserva financeira não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação, porque eu acho que uma pessoa que ela tem uma reserva financeira, seja ela, né, um valor mais pouco, mas eu tô começando agora, não importa, você tá saindo do zero, se você tá começando hoje, se você, né, ainda nem deu o primeiro passo, dê o primeiro passo, que é o que mais importa, é você começar, é o que mais interessa. E eu fico pensando assim, que quando uma pessoa, só de ela pensar que ela quer dar o primeiro passo, que ela deu o primeiro passo, aquilo já se torna um incentivo. E tudo começa a fazer sentido. Quando eu comecei a minha primeira reserva financeira, eu pensei assim, mas será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Mas e se eu tivesse ficado naquele e se eu não tivesse dado o primeiro passo, que foi guardar R$5, que era o que eu tinha? Gente, eu posso falar isso aqui pra vocês com propriedade, porque é uma coisa que eu passei, que foi uma coisa que, né, aconteceu comigo. E a experiência não foi legal, tá? Passar por esse caos financeiro, pagar todas essas dívidas, pagar todas essas contas. Mas, com a experiência que eu tenho hoje, eu falo pra vocês que comece o quanto antes. Porque quanto menos vocês ficar, né, nessa vida, nesse mundinho de achar que vocês não precisam de uma reserva financeira, aí que vocês vão evitar esse sofrimento.
né? Porque vocês pensam, se você, mas eu nunca juntei 100 reais, você vai bater sua primeira meta, seja lá o valor que for. Se você nunca bateu uma meta de 100 reais, você vai estipular essa meta de 100. Se você nunca bateu uma meta de 500 reais, você vai estipular até você chegar nesse valor. Quanto mais você chega no valor que você sempre quis, você vai ver que aquilo é possível. E eu falo porque é por mim mesmo. Eu consegui bater novas metas, eu consegui realizar novos sonhos que nem chegava nos meus pensamentos, porque eu não acreditava que eu era capaz, porque eu gastava tudo com besteira, com compra impulsiva, com coisa desnecessária. Então, assim, isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida, tá? Começar com mesmo com o pouco, né? Achando que aquilo não ia dar certo, mas eu coloquei fé e coloquei, né, aquele hábito e aquele costume para trabalhar por mim com disciplina e planejamento, é óbvio, né? Porque se eu não tivesse fazendo meu planejamento, meu orçamento financeiro, não tinha adiantado de nada. Por quê? Porque eu não iria saber para onde foi cada centavo, porque eu não ia saber onde é que eu estava errando, porque eu não iria saber como é que eu iria tirar aquele valor X para colocar lá. Então, assim, é um processo que leva tempo, mas que a longo prazo faz total diferença e que traz resultados, sim. E eu posso falar isso para vocês com segurança e propriedade, tá? Então, assim, não espere ganhar muito para guardar, não espere resolver todas as contas para começar a ter uma reserva financeira, porque são coisas bem distintas. Porque eu falo isso para vocês? Porque as contas do dia a dia, as contas fixas, sempre vão existir, né? Então, assim, se você tem um teto para morar, se você tem o que comer, se você tem um trabalho, se você, enfim, você vai ter conta para pagar. Então não adianta, não tem para onde correr. Você vai ter que começar uma reserva financeira, independente de contas fixas, independente do que você tenha para resolver ou não, tá bom? Então entenda que a gente precisa guardar e aprender a administrar, né? Não é porque você ganha um salário mínimo que você não consegue resolver sua vida ainda e não consegue ter um valor guardado, né? A gente precisa entender que a reserva financeira, a riqueza, ela começa mesmo antes da conta bancária. Ela começa com a nossa mentalidade focada, centrada e disciplinada nos nossos projetos e planos, né? Porque a meta, gente, ela nos leva cada vez mais próximo do nosso propósito, né? Cada vez que a gente chega próximo daquilo, aquilo vai criando mais felicidade e satisfação. Então isso faz com que você tenha e pode acreditar. A partir do momento que vocês têm um valor batido, uma meta em uma conta, que vocês verem que vocês bateu aquela meta, ela é muito mais satisfatória para o seu cérebro, né? Do que mesmo aquela satisfação imediata que o nosso cérebro quer de gastar naquela promoção ou algo do tipo. É muito mais satisfatório, tipo assim, vocês não têm noção, tá bom? Então, assim, deixa aqui nos comentários me falando que se você não tem esse valor hoje, mas os seus próximos 100 reais você vai guardar e que esse valor vai trabalhar para você e que daqui a um tempo você vai voltar aqui e dizer realmente aquilo funcionou e que realmente isso fez sentido para sua vida a longo prazo, né? Ou até mesmo de imediato, porque você começou a criar aquele estímulo. Mas se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Peço que deixe o like, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas, compartilhe com alguém que precisa tomar esse choque de realidade aí para poder ver se a vida financeira anda, né? Porque tá deixando a vida levar ela e isso não é legal, tá certo? Peço para vocês também, gente, que deixe aqui no comentário falando que vocês vão começar a guardar, tá bom? Que vocês vão começar a reserva financeira de vocês e é isso. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Grande beijo, forte abraço e eu espero vocês lá nos próximos vídeos.